em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Hoje meu nome é Mariana Castro e o tema da mensagem que eu trouxe para os irmãos hoje é: por que as pessoas te odeiam tanto? Para exemplificar isso, eu vou contar uma ilustração. Certa vez, um dos anjos de Deus ia começar a sua missão sobre a terra, mais um dia de trabalho, quando ele ouviu um choro vindo de um campo. E ele se apressou em direção ao choro, pensando que fosse de um dos servos de Deus sofrendo sobre a terra. Mas quando ele chegou no campo, ele levou um susto porque ele viu que era uma árvore. E ele disse: por que choras tão longamente e dolorosamente, dona árvore? Ela disse: choro porque mais um dia vai começar e com ele todo o meu sofrimento. E o anjo disse: sofrimento? Será por acaso o sol, a chuva ou o vento forte que tem feito essa semana? Ela disse: nada disso, seu anjo. O sol me faz bem, o vento me alivia o calor e a chuva, ela me alimenta. Então, não é isso, são as pessoas. As pessoas me fazem mal. E o anjo disse: as pessoas? Como as pessoas? E ela disse: as pessoas tanto grandes quanto pequenas, o dia inteiro me jogam pedras. Está vendo aquela árvore ali do lado? Ela não produz nada. E as pessoas não jogam pedras nela, mas eu faço de tudo para agradar as pessoas. Eu produzo frutos belos e deliciosos, e as pessoas me jogam pedras. O senhor pode me dizer, seu anjo, por que as pessoas me odeiam tanto? E o anjo virou para ela e disse: você está enganada em sua conclusão, dona árvore. As pessoas não te odeiam. Muito pelo contrário, elas te amam. Por isso elas jogam pedras em você, para pegar os seus frutos, que são deliciosos. E ela disse, surpresa, disse: será, seu anjo? E ele disse: deixa eu te contar um segredo, uma coisa, um segredo do Altíssimo, uma sabedoria do céu. Só leva a pedrada a árvore que dá fruto. Então não se entristeça, dona árvore, se as pessoas jogam pedras em você. Elas só estão jogando pedras em você porque você produz algo bom, algo que chama a atenção das pessoas. Se você fosse como aquela árvore que não produz nada, você não levaria pedradas. Mas o importante é que você produz frutos. O texto que eu vou ler, ele encontra-se em Gênesis 37, de 1 a 28. Todos nós conhecemos a história de José, que foi vendido como escravo pelos irmãos e terminou sendo governador do Egito, não é? Eu vou ler apenas os versículos 3 a 11, 19 e 28, para não ficar muito extensos. Versículos de 3 a 11 diz: Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque ele era filho de sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que todos os seus outros filhos, e odiaram-no, e se tornaram incapazes de lhe falar amigavelmente. Ora, José teve um sonho, e contou a seus irmãos, que o odiaram mais ainda. Ele lhes disse: ouvi o sonho que eu tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe responderam:
Queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? Eles o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas intenções. Ele teve ainda outro sonho que contou a seus irmãos. Ele disse: tive ainda outro sonho. Pareceu-me que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Ele narrou isso a seu pai e a seus irmãos, e seu pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Iríamos nós então, eu, tua mãe e teus irmãos, prostrar-nos por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram com ciúmes dele, mas seu pai conservou o fato na memória. Versículo 18. Eles o viram de longe, e antes que chegasse perto, tramaram sua morte. Disseram entre si: eis que chega tal sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer e diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá a seus sonhos. Versículo 28. Eles mudam de ideia, eles não vão matá-lo, eles resolvem vendê-lo como escravo. Quando passaram os mercadores midianitas, eles se retiraram José da cisterna e venderam José aos ismaelitas por 20 ciclos de prata, e estes os conduziram ao Egito. Esse texto nos mostra algumas lições. A primeira é que você não precisa ter muito para ser odiado. José, ele não tinha muito, ele recebeu uma túnica colorida do pai dele, porque o pai dele o amava mais do que os seus irmãos. Uma túnica, naquela época, naquele lugar, eles usavam de uma cor só, né? Porque eram pobres, de várias cores, era para pessoas mais abastadas. Então isso mostrava que o pai dele o amava mais. E os seus irmãos o odiaram por causa disso. As pessoas, elas podem te odiar, elas podem desejar o teu mal, primeiro, por causa de algum bem. No caso, ele tinha a túnica que o pai dele tinha dado para ele. Ela tinha mais valor sentimental, porque o pai dele o amava. E isso suscitou inveja dos irmãos dele. Ou, dois, por um sonho que você tenha. José, ele teve um sonho de que ele era governante, que as pessoas se prostravam diante dele. As pessoas podem te perseguir tanto pelo que você tem. Por exemplo, você vai comprar uma casa. As pessoas que te perseguem, elas não querem que você compre a casa. Às vezes, as pessoas, elas não querem, não é porque elas têm inveja da casa que você comprou, ou do carro que você comprou, ou do bem que você adquiriu, ou da faculdade que você fez. Talvez elas tenham até melhor, mas elas acham que você não tem o direito de ter aquilo. Então elas te perseguem porque elas acham que elas têm que ser muito melhores do que você, sempre melhores do que você, e você tem que ser pior do que elas. Elas não suportam a ideia de que você tenha algo ou de que você seja alguém, e elas te perseguem por causa disso. Ou por causa de um sonho, você tem um desejo a ser realizado, você tem grandes expectativas em relação a isso, e vem as pessoas e elas te jogam um balde de água fria, querendo que você desista dos seus objetivos, dos seus sonhos, dos seus projetos, porque elas não querem que você tenha realizações. Esse texto também nos mostra que às vezes são as pessoas próximas que nos perseguem. No caso de José, quem o perseguia eram os próprios irmãos. Os irmãos são as pessoas da família, elas devem ser amigos, querer bem uns dos outros, mas os irmãos de José o odiavam, o aborreciam. Às vezes são os nossos parentes que querem o nosso mal, que não querem nos ver progredir, que não querem nos ver bem. E isso provoca, quando nós estamos bem, quando nós estamos em uma boa situação, isso provoca a ira deles, a inveja, os ciúmes, o desejo de querer o nosso mal. Jesus mesmo, quando foi traído no Novo Testamento, ele foi traído por Judas, o que comia no prato com ele, no pão. Ele era um dos discípulos e ele traiu Jesus foi com um beijo. Nós nunca recebemos uma traição de um inimigo, nós sempre recebemos traição de amigos, de pessoas próximas. Isso porque
Porque dos nossos inimigos nós sempre esperamos o pior. Nós esperamos sim que os nossos inimigos nos xinguem, nos caluniem, falem mal de nós. Mas quando vem algo ruim desse tipo de alguém próximo de nós, isso nos choca. Porque nós esperamos coisas boas das pessoas que são próximas e não mal. Mas a traição sempre vem de alguém de confiança, de alguém próximo, de um amigo, de um parente, de um ente querido. A traição sempre vem de quem nós não esperamos e por isso ela dói muito mais. E esse texto nos mostra que 3. Se você serve a Deus, não importa o que as pessoas te façam, elas vão ver a sua vitória. Todos nós sabemos a história de José. José foi vendido como escravo pelos irmãos, ele interpretou sonhos na prisão, até que Faraó teve um sonho que José foi capaz de interpretar, e porque Faraó teve um sonho que José foi capaz de interpretar, que haveria fome na terra, que era para estocar alimentos, então Faraó deu uma posição para ele de governante, então ele recebeu um prêmio disso. Nós tiramos uma lição disso. Às vezes nós passamos por situações horríveis, por situações difíceis, por situações complicadas e parece que nós não temos amigos. Nós não temos amigos entre os nossos entes queridos, nós não temos amigos entre os nossos próprios familiares e conhecidos, mas Deus levanta alguém para estender a nossa mão de algum lugar, de alguma forma. Deus abre um caminho, uma porta diante de nós para que nós possamos prosseguir e que nós não sucumbamos. Foi assim. Deus moveu o coração de Faraó para ajudar José e a família dele a se livrarem da fome que assolava a terra, e José ainda ganhou uma posição de governante. Então, quando nós estamos passando por lutas, dificuldades e problemas, nós ainda podemos dobrar os nossos joelhos e esperar a solução vinda de Deus. Existe um versículo que diz que, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Deus pode mover qualquer coração na terra para te ajudar quando você estiver em uma situação de difícil e não tiver saída. E esse texto nos mostra que, capítulo 7, versículo 8, 45, versículo 7 e 8, essa versão diz: Deus me enviou adiante de vós para assegurar a permanência de vossa raça na terra e salvar as vidas para a grande libertação. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus, ele me estabeleceu por pai para Faraó, como senhor de toda a casa, como governador de todas as regiões do Egito. Existe uma versão que diz: bem sei que vós intentastes mal contra mim, porém Deus transformou o mal em bem. Então Deus é o único que tem o poder de transformar mal em bem. Se você está passando por lutas, por dificuldades, não desanime. Deus é o único que pode pôr um ponto final a esse problema, essa luta, essa dificuldade. E o ponto final dessa história é colocado por Deus, não é pelos seus inimigos, não é pelas pessoas que te veem mal, não é por aqueles que desejam o teu mal. Pode atacar a pedra que for, quando Deus quiser, você vai dar muitos frutos, amém?